Olá, pessoal! Continuando ainda a falar sobre o módulo 4, que é a aprendizagem e experimentação, terceira maneira do DevOps. A gente vai falar aqui um pouquinho, a gente falou sobre macacos símios, né, sobre o case da Netflix. A gente vai falar outra forma de aprendizado, que é a reunião pós-mortem livre de culpa. Eu não gosto muito dessa palavra pós-mortem, mas acho que não tem outra palavra a definir. Às vezes a gente coloca tipo retrospectiva, acho mais light a retrospectiva. Mas é essa a linguagem que está lá no manual do DevOps, então a gente segue aqui com essa reunião pós-mortem, apesar de eu não gostar muito dessa palavra pós-mortem que fica muito negativo. Então, mas aí vocês podem usar livremente retrospectiva, enfim, linha do tempo, análise de causa, o que vocês quiserem falar, que eu acho que é muito mais saudável. E na próxima aula a gente vai falar sobre dias de jogos e na outra aula a gente vai falar sobre descobertas. Vamos lá. A gente sabe que a gente precisa, muitas vezes a gente vê que empresas elas buscam culpados, né? Então a gente sabe que isso é uma realidade em várias empresas. A questão da busca por culpados, busca de quem fez isso, fez aquilo, e a acusação é muito grande, né? Então, a gente precisa evitar isso, né? Eu mesmo como auditora, né, a cultura da maçã podre, né? Foi aquela pessoa que fez aquilo. Eu como auditora, muitas vezes eu tomo cuidado, né? Porque a gente não está auditando, quando a gente vai auditar, a gente está auditando pessoas, né? A gente está auditando processos. Então, isso é importante. Na hora que a gente está. Eu sei que a palavra processo é pesada, né? Questão de burocracia, etc. Mas no fundo, o que a gente faz com DevOps, como eu falei nas outras aulas, é a engenharia de software. É você estar definindo automações para a qualidade, para o que a gente sabe fazer, que é desenvolver software e colocar em produção. Então, ali você tem desenvolvimento e você tem operação. Você tem toda a gestão disso, a transparência, enfim, tudo aquilo que a gente fala em engenharia de software. Então, a gente tem que promover essa busca pela melhoria contínua e não pelo culpado. Não existem culpados. Existe algum problema que aconteceu ou numa automação, ou um problema que aconteceu num processo, que seja, né? Ou numa colaboração, num processo de um time, ou uma arquitetura, ou a gente usou uma tecnologia que não estava adequada com aquele conceito, ou com aquela quantidade de usuários, ou que era um MVP, independente. A gente está buscando a melhoria em algum tipo de processo, ou alguma etapa do nosso ciclo de vida, se a gente puder fazer, e não culpados. Então, isso tem que ter bem em mente quando o profissional DevOps vai estar conduzindo ou facilitando, né, que somos sempre facilitadores dentro dessa cultura, tirar esse ranço de que a gente não está procurando culpados. Aí a gente tem algumas dicas aqui. Então, a gente tem que buscar sempre a causa sistêmica dos erros, eu acabei de colocar isso, é importante a gente entender a causa raiz, o que aconteceu. Eu vou fazer um paralelo com uma coisa que aconteceu em um dos meus clientes, que foi o seguinte. A gente estava buscando a causa raiz de um determinado problema, de um chamado que toda vez o cliente, né, que a gente fala, né, estava reclamando da versão que chegou e toda hora abria chamado e não era nada. E aí a gente resolveu ir ao Gemba, né, que é uma das coisas que a gente precisa fazer, né, que é o Gemba, ir lá visitar. Então, a gente foi lá no usuário para ver qual é o problema. Quando a gente foi lá no usuário ver qual era o problema, a gente via que ele estava acostumado com as telas de mainframe. Ele já era um usuário que já tinha mais idade, ele estava acostumado lá com o mainframe, de usar o mainframe, independente se tinha mais idade ou não, mas ele estava acostumado com a interface do mainframe e ele estava acostumado com as teclas de atalho. E ele via que essa nova tela que estava lá não tinha essas teclas de atalho. Então, dá para perceber, então, que o problema não era nem de aplicação. O problema era que o cara estava acostumado a usar as teclas de atalho. E ele usava algumas teclas de atalho que causava problemas no sistema.
Então, você pode perceber que muitas vezes a gente não vai na causa raiz. A gente atende o chamado, a gente vê, a gente não consegue reproduzir, porque a gente está numa tela confortavelmente, a gente está analisando e a gente não vai lá muitas vezes. Então, por isso a importância da gente ter a cultura do entender qual é o problema, qual é a causa raiz. E muitas vezes, e aí é uma das práticas do DevOps, que é ir ao Gemba, é ir lá para ver. Se eu gosto de usar a técnica do time box, né? Eu uso time box para bastante coisa. Então, se você durante, sei lá, 40 minutos, meia hora, você estabelece um time box que seja, você não conseguiu resolver o problema do seu usuário ou reproduzir o cenário do seu usuário, vai lá. É um time box. 15 minutos, 20, você define. E aí depois você vai lá para ver o que é. Porque muitas vezes, ou então você abre ali um Zoom, hoje em dia tem muita coisa, não precisa ir lá fisicamente, e resolve, busca a causa sistêmica. Não reclama, né? O próprio fato da gente parar para reclamar é um problema. Então, a gente tem que entender a causa, e a gente tem que ter a diferença entre a causa sistêmica e a reclamação. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, durante as retrospectivas ou durante quando a gente fala de. Por isso que é tão importante a gente buscar conhecimento, né? E aí, um profissional DevOps, né? Como é que fazer uma boa retrospectiva? Quando eu falei de psicologia, né? Fatos e dados. Né? Você ter essa preocupação com fatos e dados o tempo todo. Principalmente quando você está falando de aprendizado e quando você está falando de falhas. É muito comum a gente se sentir chateado porque a gente errou. Eu me sinto chateada também. Eu não posso negar que muitas vezes eu me sinto super chateado quando acontece uma falha e eu sou a responsável. Mas a partir do momento que você tem uma objetividade, que você tem um ganho com aquela falha, que é você voltar no timeline e ver uma falha de processo, você fica mais tranquilo de que não é a sua falha, é uma falha de um processo que você poderia ter se feito melhor. Fica muito mais tranquilo. Eu vou dar um exemplo prático aqui e a gente vai ver um pouco como que é isso. Por exemplo, um engenheiro da Google confessou lá, estraguei uma linha de código e isso custou $1 milhão. Isso não foi e ele não foi demitido, gente, é impressionante. Porque a falha que ele ajudou a encontrar, né, poderia ter sido bem pior do que aquele, o prejuízo poderia ser bem pior do que aqueles $1 milhão, né? Então, independente de qual foi o prejuízo, a gente ter encontrado essa falha e ter entendido a causa raiz dessa falha foi muito mais benéfico para a empresa do que. E aí, aquela busca por culpados, porque se ele fosse aquela busca de culpados, ele nunca ia falar que tinha aquela falha, né? Então, é muito importante essa tranquilidade, essa cultura de que a gente erra, mas conserta mais rápido ainda, né? Essa cultura de que a gente pode errar, né? Aí eu brinco muitas vezes que a gente pode errar, mas nunca a mesma coisa, né? Então, por isso que a gente tem que voltar a automatizar o problema, entender a causa raiz. Então, é importante que a gente defina, olha, é importante errar, mas não sempre a mesma coisa. Então, você define lá uma política lá de você voltar, automatizar o teste, melhorar e aí fazer isso o tempo todo. Bom, vamos falar algumas coisas, dicas para você criar essa cultura justa numa cerimônia, seja de retrospectiva, seja de pós-mortem, após a ocorrência de um incidente, ou após uma sprint, seja boa ou seja ruim. É importante que a gente entenda que uma sprint boa também pode ter melhorias. Lembra, uma das frases que eu gosto é melhoria contínua até a perfeição. Então, isso para mim é importantíssimo. Melhoria contínua até a perfeição. E como perfeição não existe, você está sempre melhorando. Mesmo em times onde já tem uma tranquilidade, que a gente fica falando de CNTPs, né? Aquele time que tem aquela tranquilidade, de que entrega, mas poderia ser melhor. A gente poderia se desafiar mais, né? Bom, nunca nomeie ou envergonhe, qualquer que seja. E aí eu não gosto nem de falar quem é o culpado da falha, porque assim, o culpado da falha somos todos nós. É o processo, é a empresa, é a organização, é a ferramenta. Eu acho que não existe um culpado. Né? A pessoa que é portadora de que executou aquilo naquele momento poderia ter sido eu,
poderia ter sido você ou qualquer outra pessoa. Existe uma falha sistêmica quando existe um problema. Existia uma falha de sistema. Porque naquele problema pode ter sido um treinamento, pode ter sido um pair programming, um estagiário precisa de um acompanhamento. Então, dependendo do que você pediu para o teu usuário fazer, para o teu estagiário fazer, existe um erro de processo ali. Ele deveria ter tido uma verificação por pares ou alguma coisa ali deve ter acontecido. Então, nunca nomeie quem fez o culpado e comece a trabalhar em fatos e dados. Não nomeie pessoas, nem o que aconteceu, mas os seus fatos. Incentive muito quem compartilha problemas do sistema. Essa semana mesmo, a gente estava numa auditoria interna de uma empresa e uma das auditoras internas, a gente tem um grupo de auditora interna. Uma das auditoras internas, ela não se sentiu independente o suficiente para realizar aquela auditoria. Aí no início da auditoria, ela falou assim, eu gostaria de falar uma coisa. Eu falei, tudo bem, pode falar. Aí ela falou assim, eu não me sinto isenta, porque eu participei da elaboração desse processo para fazer a auditoria. Porque eu participei da elaboração desse processo, isso aqui, ela abriu o processo, mas estou aqui, tive participação nessa definição, eu tive participação nesse template, eu tive participação na configuração dessa ferramenta. Então, eu não me sinto confortável de me auditar. Olha só que perfeito. Ela poder compartilhar, se sentir à vontade de compartilhar algo que poderia ser visto numa auditoria externa, que ia ser bem pior, né, o impacto. Né? Então, a gente teve que rescadular ou reagendar as auditorias internas, as outras auditorias, ver de novo a disponibilidade de auditor. Mas, gente, que bom que falou. Então, eu sou super a favor da questão da corda no andon no meio da sprint. Quando a gente fala em reuniões diárias, a diária é para você reportar problemas, é para você ver se você precisa do seu time para concluir mais do que começar. Então, aquela reunião tem um objetivo, que é você mostrar que você pode não alcançar a sprint. Não é com fatos e dados ali, então não é simplesmente para dizer o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer amanhã. O mais importante dessa reunião diária é você saber o que está te impedindo de alcançar o do sprint. E às vezes as pessoas passam batido, né? Cumprem lá o ritual e passam batido. Então, o incentivo de compartilhar esses problemas é importante, tá? Cria confiança. A questão do ambiente, da segurança psicológica com relação a você aprender com os problemas, essa folga no fluxo de você conseguir o tempo todo estar aprendendo, ter esse tempo para aprendizado. Muitas vezes eu já tive algumas squads, alguns times que muitas vezes iam postergando e aquilo ia virando uma melhoria contínua que o time identificou na primeira sprint, aí na segunda não fazia, na terceira não fazia, até que eu falei, gente, melhor então tirar essa melhoria do backlog, porque se ela nunca é priorizada, é porque não tem prioridade, é porque vocês estão conseguindo resolver esse problema. Ah, não, a gente precisa, porque a gente podia ter entregue muito mais, então eu falei assim, bom, então vocês têm que priorizar isso para a próxima sprint. E aí eles passaram a priorizar, eles criaram uma regra de time para priorizar 20% do tempo da sprint com melhorias. E aí eles, na retrospectiva, eles priorizavam com áreas maiores, que davam mais impacto, fizeram uma análise de custo versus impacto, ou seja, daquelas que custavam menos e davam maior impacto de melhoria, que eles achavam. E aí eles voltavam e botavam essas melhorias lá na sprint. Então, essa confiança de que a gente vai aprender e vai melhorar com os problemas faz com que teu time discuta mais. O seu time fale um pouco mais sobre os problemas e sabe que eles vão ser resolvidos. E não só falar sobre os problemas sem solução. Lições aprendidas. Isso é muito importante, né? Você poder dizer que você errou ao fazer um determinado comando, né? De você, com aquele comando, você abriu, por exemplo, uma porta que não deveria ter aberto, enfim. E a questão de você injetar controladamente, gente, olha só. Não é para você chegar
ir lá na sua empresa, desligar do estabilizador o servidor e injetar falha. Ninguém está falando isso aqui. O importante é que vocês injetem controladamente. Olha, vou fazer uma falha. Quando a gente falou da Netflix dos macacos era uma injeção de falha controlada. Você comunica os stakeholders. A gente fala um pouco sobre dias de jogos, mas você comunica os stakeholders, você fala qual é o objetivo daquela injeção de falha, o que você espera. O que você vai cair, quais são os serviços que vão cair, vão ficar indisponíveis de tanto a tanto tempo. Fazer em final de semana, se organizar para fazer a injeção onde tem menos fluxo, né, de uso dos sistemas, sejam eles internos. Externamente você tem que se preocupar muito mais ainda, né? Não sei se vocês de vez em quando recebem a mensagem lá do Google, lá, né? Tá temporariamente falha, de vez em quando você vê que está temporariamente fora do ar por causa disso. Eu recebo vários avisos ali de que aquele aplicativo vai ficar fora do ar, etc. Então, é sempre com planejamento. Nunca é assim, de qualquer jeito, porque não é assim que a gente vai aprender, né? Vai ser correria, vai ter taquicardia nas pessoas, né? Vamos lá para algumas dicas aí de reunião pós-mortem livre de culpa. Bom, quando você tem aquela... Aí não vai querer fazer também reunião pós-mortem na hora que está acontecendo o incidente, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não falei isso. A ideia dessa reunião pós-mortem livre de culpa é depois que se resolveu ali, se contingenciou, né? Enfim, o problema, resolveu o problema do incidente lá do usuário que não está conseguindo acessar a aplicação, ou enfim. Depois que você resolveu ali, acalmaram-se os ânimos, vale sim você fazer a reunião pós-mortem, né? E divulgar ali o que deu certo, né? O que deu certo durante daquela sua resolução de incidente, o que não deu certo. E aí, quando eu falo o que não deu certo, é o que vocês poderiam estar aprimorando ou melhorando dentro do que vocês fizeram para solucionar o incidente. Quais foram os erros, né, que aconteceram e que medidas vocês podem para evitar a recorrência. Eu chamo sempre de... eu gosto de usar 2 métricas, né, nos defeitos. A recorrência dos defeitos, que mostram como que a gente não faz isso, não faz a causa raiz do problema. Então, não só o registro dos defeitos, mas o como que eles são recorrentes, o quanto que eles são recorrentes, aqueles tipos de defeitos ali. Então, quando a gente classifica um erro, um defeito, eu coloco bem um campinho chamado recorrência. Que aí a gente vê quanto percentual dos defeitos que a gente tem que são recorrentes, que a gente não está tratando a melhoria contínua. Né? E muitas vezes o impacto disso é muito mais fácil você resolver a causa raiz, muitas vezes, se você for pensar, analisar, do que toda hora tá tendo recorrência. Primeiro, a imagem perante ao cliente, que toda vez tem o mesmo erro, a confiança dele é abalada. E depois que, às vezes, com um pouquinho tempo, você vai conseguir resolver aquele problema. Etapas importantes, né? Você agendar essa reunião com as pessoas envolvidas que participaram desse incidente, desde o atendimento até o final. Realizar a reunião, né? E publicar o resultado. É importante isso ser publicado. Eu uso muito a Wiki para documentar esses resultados, essas reuniões. Uso muito a Wiki para documentar isso. As lições aprendidas. A gente tem feito muito o Papo Seguro, que é tipo um relato, um storytelling do que aconteceu, o que poderia ter feito, o que foi feito. A gente publica isso como gestão de conhecimento para que todo mundo possa saber o que aconteceu, então é bem legal. Porque primeiro mostra como que a gente agiu, como que a gente poderia agir, então te ajuda para futuras coisas, né, que aconteçam. Então, eu acho que essa publicação é tão mais importante que a própria reunião, né? Porque tem as ações, o acompanhamento das ações de melhoria, quem que vai fazer, o que vai fazer, quando vai fazer, para a gente poder melhorar o tempo todo. Esse aqui é um exemplo, eu gosto muito da retrospectiva de causa raiz, que é da K21. Eu usei o Concept Board para fazer isso.
E eles colocam bem a questão do... Eu usei um quadro que eu já tinha pronto ali, e eu fiz algumas mexidas no quadro e mudei os nomes, né? Se vocês quiserem usar lá, não tem um quadro de causa raiz, mas eu peguei um que já tinha pronto e só atualizei. A ideia é a gente olhar o incidente, né? A gente vê as causas raízes desse incidente. Então, no caso desse exemplo, era um incidente de vazamento da planilha, de uma planilha de que tinham dados pessoais ali dentro. E aí o que a gente viu é que o arquivo foi deixado na área de transferência pública, né? Que é uma área aberta. E aí uma outra pessoa foi lá e deu um hacker ali, deu um download. Esqueceram de apagar. Aí teve uma causa rede que o cliente pediu com tanta urgência os dados que ele tinha que resolver de alguma forma. E era muito grande para passar por e-mail. Acho que essa que foi a causa risco. A gente achou ali que ele era muito grande, porque senão ele tinha passado por e-mail e não ia ter esse vazamento. Então, o que a gente percebeu era que a gente precisava criar, aí depois a gente analisando com todo mundo, criar uma área no SharePoint, a gente usou o SharePoint para compartilhar esses arquivos. E aí a gente botou na Sprint 10 para fazer e definir um formulário de solicitação do cliente para que ele pudesse pedir para que isso ficasse rastreado, né? Ele pediu, a gente sabe quem pediu, por que pediu, né? Com a LGPD é importante essa questão do rastreamento. Apesar do consentimento do usuário, a gente precisava ter esse rastreamento até o final. E a gente colocou essa área porque a gente teria, nessa área do SharePoint, teria todos os controles, né? A gente saberia quem fez o download, a gente criaria esse usuário para o cliente, quem fez o download, que horas fez download, quantas vezes fez download. Então, a gente criaria uma rastreabilidade até aquele momento, óbvio, né? Depois que o cliente recebesse ali o arquivo, aí tá por conta dele, no contrato tinha isso. E assim, isso foi bem interessante porque a gente criou uma solução simples, a gente fez um papo seguro depois, com uma retrospectiva, né? Então a gente. Isso foi muito bom, porque depois de várias pessoas já começaram a usar essa mesma solução. Então, esse mesmo tipo de erro não vai acontecer mais, porque vai usar o SharePoint. Então, a gente não vai ter mais esse tipo de vulnerabilidade, porque as pessoas já sabem como resolver, qual é a melhor forma de resolver. Tá muito legal vocês saberem como que a gente pode estar usando pós-mortem para o bem. Também tem outra retrospectiva ágil que eu gosto muito, essa da Annalise Grip também, que é chegando na causa raiz, que é o famoso espinha de peixe. Aqui você destrincha esse problema de treinamento, pessoas, se são os processos, se são comportamentos, se são soluções, ambiente, aí você vai colocando post-its ali nesse brainstorming geral, aí depois você sai com a causa raiz diante de tantas brainstorms que você faz, é bem legal. Te dá um direcionamento no brainstorming, né? Porque foram pessoas, o problema foi treinamento, foram processos, te dá uma direção até você chegar ao problema alvo, né? A causa raiz. Você vai destrinchando até chegar à sua causa raiz. E é bem legal também. A retrospectiva da timeline, também usei o concept board. É bem interessante porque aqui em cima você faz a timeline, então você vai desde quando começou o problema, né? Aqui vazou e faz um de trás para frente. Então, vazou no dia 1/1, na quinzena de dezembro, o que aconteceu. Na quarta de tarde, 2 semanas antes, né? Vazou 2 semanas depois, né? O desenvolvedor disponibilizou a planilha em uma porta pública. Na quarta pela manhã, o cliente pediu, o arquivo foi gerado. Aí a consequência foi pressão por entrega. O arquivo era muito grande para enviar por e-mail, então falhou o controle, né? Aqui desse lado aqui tem o que a gente tem que falar sobre, então como se fosse um brainstorming direcionado. Então a gente faz primeiro a timeline, aí depois aqui a gente fala do que foi feito naquele dia, quais foram as consequências, por que, né, que aquilo foi feito, quais os controles que deveriam ter sido usados e não foram usados que falharam. Nesse caso aqui foi o e-mail que falhou, né? Então, por quê? Ele manda por e-mail. Então, o que aconteceu? O arquivo estava muito grande, não conseguiu enviar por e-mail, então ele
disponibilizou na pasta pública na quarta de tarde. E aí a gente viu que existia uma rotina, um nexus que rodava lá para excluir esses arquivos que ficam nas portas, né? Em portas públicas. Há mais de X dias. Só que ele, o scan, ele só fazia de alguns servidores e de 15 em 15 dias ele mudava. Então, por exemplo, tinha um intervalo de 15 em 15 dias entre sei lá, X servidores. E aí ele não achou, porque ele só ia pegar aquele arquivo, excluir aquele arquivo, então ficava numa vulnerabilidade de uma faixa de tempo de 2 semanas, porque depois eles trocavam. Então, se você for pensar, tinha um controle, né, de 2 em 2 semanas. Só que esse vazamento foi naquele período ali de 2 semanas. Então, a gente começou a definir que o problema era processo, ele poderia ter excluído o download depois que fez, o cliente, você baixou, excluir. E aí a gente também chegou com essa mesma conclusão do criar formulário no SharePoint, para ter a rastreabilidade, criar área no SharePoint, a gente até pensou em várias estruturas, porque a gente tem várias áreas ali. Então, para vocês verem como isso ajuda, com fatos e dados, de forma transparente, a se aprender com uma falha. Então, eu sou super a favor da gente ter essas retrospectivas com fatos e dados e coisas bem claras, né? Isso é bem interessante. Bom, espero que vocês tenham aprendido de como fazer uma reunião pós-mortem e como fazer essa cultura justa, né? Esse fatos e dados. Tem várias ferramentas aí que vocês podem usar a favor aí. E vamos aprender, melhorar continuamente, errar e consertar mais rápido ainda, com a causa raiz ali, finando. A gente se vê no próximo, a gente já fez a aula de macacos do exército civiliano, a reunião pós-mortem, a próxima aula são os dias de jogos. Vejo você já já. Tchau, tchau.